Olá, terceiro ano! Como vocês estão? Tenho certeza que devem estar muito bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho de algumas disciplinas, de algumas aulas. Primeiramente, vamos relembrar um pouquinho da nossa aula de história. O que nós estamos aprendendo em história? Nós estamos aprendendo sobre regras de convivência e cidades e mais cidades. Primeiramente, vamos falar das regras de convivência. Todos nós fazemos parte de diferentes grupos. E nesses grupos é muito importante e fundamental ter uma boa convivência para vivermos em harmonia. E como vivemos em harmonia, terceiro ano? É importante respeitar a diferença das pessoas, entre as pessoas, porque cada um é um ser único, cada um tem uma forma de pensar, um jeito de agir, e nós devemos respeitar essas diferenças. Tenho certeza que vocês aprenderam muito nas nossas aulas de história. Agora nós vamos falar um pouquinho das cidades e mais cidades. Toda cidade tem uma história para contar, assim como nós temos a nossa história de vida para contar ao longo dos anos que vão se passando. Toda cidade, todo bairro também tem a sua história. No nosso país tem muitas cidades e tem muitos bairros que até hoje, mesmo com os tempos modernos, com a evolução, mantém uma arquitetura antiga. Como também tem cidade que, com a tecnologia, com a evolução, passou por bastante transformação, bastante mudança. E aí, será que a nossa cidade também passou por transformação, por mudanças? Quero que vocês observem e depois conte para a professora e para os amigos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre nossas aulas de geografia. O que nós estamos estudando na nossa aula de geografia? Primeiro lá, estamos estudando os diferentes tipos de paisagem. Estamos estudando paisagens que passam por transformações provocadas pelos próprios agentes naturais. E vamos falar um pouquinho também da ação do homem no meio ambiente. Primeiramente, nós vamos falar da paisagem natural. O que é uma paisagem natural? É a paisagem que é formada por elementos da natureza. E quais são esses elementos? São as árvores, as rochas, as montanhas, o oceano, os rios, entre outros. Então, o próprio nome já diz, paisagem natural, da natureza. Então, não esqueçam, hein, o que é paisagem natural. Agora, também vamos falar um pouquinho da paisagem cultural. O que será essa paisagem cultural? É uma paisagem que vai sendo transformada à medida que vai sendo ocupada pelos homens. E como o homem ocupa, transforma essa paisagem? Ele vai construindo casas, prédios, túneis, né? Então, vai mudando, vai transformando essa paisagem. Também, terceiro ano, existem algumas paisagens que são transformadas, né? São mudadas por conta dos próprios agentes. E como que acontece isso? Como que ocorre? É através da ação do vento, das chuvas, das neves. Então, tudo isso vai mudando, vai transformando a paisagem. Agora, como que a ação do homem no meio ambiente? Como ela é? A ação do homem no meio ambiente. Nós dependemos da natureza praticamente para tudo. Dela nós retiramos os alimentos, os homens retiram o seu próprio trabalho, né? Constroem moradias, constroem fábricas, máquinas. E com tudo isso, o que acontece? Muda, né? A cobertura natural do relevo, da forma de relevo. O que muda a paisagem é por esse motivo, pela ação do homem no meio ambiente. E essa, então, foi a nossa aula de geografia. Espero que vocês tenham aprendido bastante durante as aulas. Agora nós vamos falar um pouquinho da nossa aula de ciências. Eu tenho certeza que vocês gostam muito dessa aula. Vamos lá, vamos falar primeiro dos animais invertebrados, dos parasitas. Nós vamos falar um pouquinho da classificação desses animais invertebrados. Vamos começar primeiro. Os insetos. Os insetos têm o corpo dividido em 3 partes. Vou dar um exemplo desses insetos. A formiga, a abelha, é um exemplo dos insetos. Depois tem uma outra classe, né?
os aracnídeos. Esses aracnídeos, eles vivem aonde? Em ambientes de terra firme, como matas, até nas nossas casas também, em buracos. Um exemplo desses animais são a aranha e o escorpião. Outro grupo é os crustáceos. As características dos crustáceos, eles possuem 5 pernas e possuem antenas também. A maioria vive em água, né? Mas também tem alguns que vivem na terra, um exemplo desses animaizinhos. A lagosta, o camarão e outro que vive na terra é o tatu-bola. Eu falei tatu-bola, mas é o tatu de jardim, né? Aquele que vira uma bolinha. Depois nós temos a classe dos moluscos. O que é eles? Eles possuem o corpo mole, gosmento, e alguns são protegidos por uma camada de concha, né? Por uma concha. É a proteção desses animaizinhos. Agora vamos falar um pouquinho dos parasitas? Esses parasitas, eles vivem dentro de outro ser vivo e eles são prejudiciais à saúde. Por quê? Porque eles sugam o sangue para sobreviver. Então, o alimento deles é o sangue. Vou dar um exemplo desse parasita. O piolho, ele precisa do que para sobreviver? Qual é o alimento do piolho? É o sangue. Então, ele se alimenta, ele só consegue sobreviver por conta do sangue. Tem um outro parasita que também é muito prejudicial, que é o que? O carrapato. O carrapato, ele também sobrevive. O alimento do carrapato é o sangue. Então, ele suga o sangue dos animais, exemplo de um cachorro. Então, ele é um parasita que só sobrevive porque o alimento dele é um sangue. Então, a nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado bastante. Até mais e um beijo no coração de vocês. Saudade de todos!